Deixa eu dar. Pra você. Bom, gente, muito obrigado. Estão me ouvindo? Tá. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Né? A gente vai dar sequência ao que nós conversamos Foi sábado, né? Foi sábado, já estou... Então, sábado nós fizemos a primeira parte desse estudo, que é a vida extraterrestre, segundo a obra de Kardec e de Chico Xavier. Quero agradecer duas pessoas. Pedro Rezende, de São João del Rei, Minas Gerais, que ouviu a palestra e viu a palestra online, e falou comigo que eu esqueci de dizer da obra de Kardec, o que está lá na Revista Espírita, os desenhos que foram feitos pelo médium Victorien Sardou. Ele recebia o espírito de Bernard de Palissy e desenhava as habitações de Júpiter, né? E imagina que beleza, né? As habitações de Mozart, de Swedenborg, isso tudo Kardec colocou na Revista Espírita. Os desenhos mediúnicos de Victorien Sardou pelo espírito de Bernard de Palissy a respeito das habitações de Júpiter. Eu gostaria de ir lá, mas hoje eu fui a Júpiter, mas outro Júpiter, bem perto aqui de vocês, não é? Aqui ao norte de West Palm Beach. Não é a mesma coisa, mas a gente imagina que Júpiter, planeta, deva realmente ser uma maravilha a partir desses desenhos. E eu quero agradecer também o Alan Page, de Londres, que também assistiu à palestra e me corrigiu numa informação que eu dei aqui a respeito do astronauta que eu citei como sendo o segundo, não é? O Edgar Mitchell, o segundo que pisou na Lua. Ele me corrigiu: não, Geraldinho, ele foi o sexto astronauta a pisar na Lua. Então, muito obrigado, Alan, que nos ouviu e nos acompanhou de Londres. Bom, então vamos dar sequência. Na obra de Chico Xavier, nós vamos encontrar, como eu disse aqui no sábado, este livro extraordinário chamado Cartas de uma Morta. É o livro que a mãe de Chico Xavier, Dona Maria de São João de Deus, escreveu. São as primeiras psicografias do Chico, que ele tinha 17 anos de idade quando começou a psicografar as mensagens da mãe dele, mas que só foram publicadas muitos anos depois, em 1935, quando ele tinha 25 anos de idade. Cartas de uma Morta, até hoje editado pela Livraria Allan Kardec, LAC, editora de São Paulo. E é interessante que ele vai colocar para nós um resumo do que nós falamos aqui sábado. O mentor da Dona Maria de São João de Deus vai fazer esse resumo de tudo que nós falamos no sábado. E ele vai dizer assim: há mundos de todas as espécies, diversificados em sua natureza, mundos de dor, de ventura, de aprendizado, de luta, de regeneração. Todas essas distantes pátrias que os vossos telescópios localizam ou focalizam dentro da noite espessa e imensa, não poderiam estar vazias e abandonadas. Não se compreende uma cidade edificada, rica de monumentos e obras, sem habitantes e sem vida. Os planetas que rolam no infinito constituem a família universal por excelência. Cada um deles comporta uma humanidade, irmã de todas as outras que vibram na imensidade, né? Então é aquilo que nós falamos no início da palestra de sábado. Deus seria um grande latifundiário, né, se ele fizesse somente a Terra habitada por seres inteligentes
E todo o resto do universo, tudo que está aí à nossa volta, planetas, luas, sistemas estelares, constelações, galáxias inúmeras, tudo isso seria apenas para divertir ou para maravilhar os nossos olhos durante a noite. Impossível, não é? É um pensamento um tanto quanto estreito demais. E aqui o mentor da mãe de Chico Xavier explica para ela isso, que nós somos, portanto, seres universais. Fazemos parte desta grande família de humanidades espalhadas pelo cosmo, indistintamente, em todos os ambientes, segundo Kardec, e nós na Terra não somos diferentes. Nós fazemos parte, portanto, dessa família. Lá no livro Cartas de uma Morta, a mãe de Chico Xavier vai, depois de desencarnada, ser convidada a visitar o planeta Marte e a observar a humanidade marciana. Como nós estudamos aqui no sábado, é essencialmente diferente da nossa. São corpos diferentes, vibrações diferentes, o ambiente da vida, naturalmente, é próprio e ligado ao ambiente do próprio planeta, não é? E também um outro espírito, o espírito de Humberto de Campos, que foi um grande literato da Academia Brasileira de Letras. Depois de desencarnado, ele também é levado pelo guia espiritual dele para visitar o planeta Marte. Depois a gente entra no relato de Humberto de Campos. Esse primeiro relato é o relato da mãe de Chico Xavier com seu mentor. Está lá no livro Cartas de uma Morta. E se diz assim: a densidade em Marte é sobremaneira mais leve, tornando-se a atmosfera muito rarefeita. Muito interessante. Gente, isso foi escrito em 1927. Né? A NASA só foi confirmar isso, que a atmosfera marciana era rarefeita, depois que ela enviou as sondas Voyagers em 1976, que demoraram anos para chegar até Marte, né? No final da década de 70, e constatarem que a atmosfera marciana era de fato muito rarefeita, muito mais rarefeita do que a atmosfera terrestre. Vi homens mais ou menos semelhantes aos nossos, mas os seus organismos possuíam diferenças apreciáveis. Além dos braços, tinham ao longo das espáduas ligeiras protuberâncias à guisa de asas, que lhes prodigalizavam interessantes faculdades volitivas. Olha só, vamos fazer uma comparação com a Terra? Alguém aqui volita? Sai batendo asinha por aí? Hein? A gente, no pensamento até pode, né, Luiz? Mas nós estamos aqui presos, né, ao solo terrestre. Ainda, nós somos seres que ainda se arrastam pelo solo do planeta onde residimos, né? Mas nós sabemos, por informação espiritual, que os espíritos desencarnados, depois de uma certa condição de cultura, de inteligência e de moralidade, são capazes de volitar. Lembram-se do relato de André Luiz, do próprio Emmanuel, de Humberto de Campos, né? Do irmão Jacó, através do Chico, os espíritos desencarnados de uma certa condição mediana para cima têm essa condição de volitar. Volitam à vontade, né? A humanidade encarnada de Marte já volita, né? Só aí já dá para a gente ver que eles estão num patamar superior ao nosso, em matéria de organização da sua sociedade, tanto física quanto moral, não é? Segundo a mãe de Chico Xavier nos conta. Interessantes faculdades volitivas. Percebi, diz ela, que a vida da humanidade marciana é mais aérea, olha só, mais aérea, diferentemente da nossa, né?
Poderosas máquinas, muitíssimo curiosas na sua estrutura, cruzavam os ares em todas as direções. Vi oceanos. Olha que interessante isso, gente. Vi oceanos, apesar da água se me afigurar menos densa. Outra questão. Ela é menos densa do que a água na Terra. Assim como é menos densa a água onde? Aqui na Terra, em nosso lar. Lembram-se do relato de André Luiz? Quando ele fala do Rio Azul, não é? Lá não tem um rio que passa na cidade de nosso lar chamado Rio Azul? Nós aqui na Terra enxergamos esse rio? Não enxergamos. Nós estamos em outra dimensão mais grosseira. No entanto, os espíritos desencarnados que habitam nosso lar, veem o rio, participam ativamente da vida em nosso lar, organizada em torno do rio. Tanto é que André Luiz chega a dizer que a fluidificação da água do Rio Azul em nosso lar é feita pelo Ministério da União Divina. O ministério mais alto dos espíritos mais elevados em nosso lar é que trabalham com a fluidificação das águas do Rio Azul em nosso lar. Consequentemente, fazendo um paralelo com Marte, vamos ver que Marte também está numa condição muito superior do que nós aqui. Há um sistema, olha que curioso que ela diz. Naquela ocasião, gente, não se conhecia nada de Marte. Os telescópios terrestres eram ainda muito rudimentares. Nós estamos falando de 1927, correto? E as pessoas observavam riscos pelos telescópios na superfície marciana. E alguns chegaram a dizer, e haviam obras já escritas naquela época, dizendo que aqueles riscos da superfície marciana eram, na verdade, umas canalizações de uma civilização marciana. Mas o espírito da mãe de Chico Xavier está dizendo que não. Olha só, ela diz assim: há um sistema de canalizações, mas não por obra da engenharia dos seus habitantes, e sim por uma determinação natural da topografia do planeta que põe em comunicação contínua todos os mares. E é exatamente isso, depois que as sondas da NASA foram a Marte, verificaram, né, que eram formações naturais, o que a gente via nos telescópios cruzando a superfície marciana não eram mais do que formações naturais. E ela diz assim: não vi montanhas, sendo notáveis as planícies imensas. Hoje a gente vê o rover fazendo as fotografias e geralmente a gente vê aquela coisa plana, não é? Muito plana. Onde os felizes habitantes desse orbe desempenham as suas atividades. As águas são muito raras. As chuvas quase que não se verificam, mostrando-se o céu geralmente sem nuvens. É exatamente o que hoje nós estamos vendo, né? Grande parte das águas, outra revelação importante, desapareceram nas infiltrações do solo. Gente, não tem 3 anos que a NASA chegou nessa conclusão, ao verificar a água no solo lunar, que ela foi infiltrada nas rochas, né? E portanto, não está na superfície. Isso aqui eu já disse, né? Grande parte das águas desapareceram nas infiltrações do solo, combinando-se com os elementos químicos das rochas, excluindo-se da circulação ordinária do planeta. Tudo isso é muito interessante, pensar em Chico Xavier recebendo isso em 1927. Não é? Por isso que ele foi considerado louco, sim, por isso. Uma das razões é essa, né? E nós, porque nós estamos falando aqui também isso. Certo dia ele falou comigo assim: Geraldinho, se as pessoas ouvirem o que nós estamos conversando aqui,
eles vão buscar 2 camisas de força, uma para mim e outra para você. Porque é de fato, né? São revelações espirituais, elas se antecipam no tempo a respeito do próprio caminhar da humanidade, né? Agora vamos ver o espírito de Humberto de Campos. O livro chama-se Novas Mensagens. Ele também vai falar sobre Marte. Eu vou tentar falar um pouco mais rápido aqui, porque nós temos outros temas bastante interessantes, que são as experiências de Chico Xavier a respeito de contatos com extraterrestres. Mas aqui não deixa de ser uma experiência, aqui é uma experiência mediúnica, não foi do Chico, mas foi do espírito de Humberto de Campos, que escreveu por ele vários livros, né? Vários livros, um literato da Academia Brasileira de Letras, que ao desencarnar foi convidado para visitar o planeta Marte, e lá foi. Está no livro, o relato de Humberto de Campos está no livro Novas Mensagens. Ele diz assim: dentro da atmosfera marciana, experimentamos uma extraordinária sensação de leveza. Ao longe, divisei cidades fantásticas pela sua beleza inaudita, cujos edifícios de algum modo me recordavam a Torre Eiffel ou os mais ousados arranha-céus de Nova York. Máquinas possantes, como se fossem sustidas por novos elementos semelhantes ao hélium, balouçavam-se ao pé das nuvens, apresentando um vasto sentido de estabilidade e harmonia entre as forças aéreas. Tive então ensejo de contemplar os habitantes do nosso vizinho, cuja organização física difere um tanto do arcabouço típico com que realizamos as nossas experiências terrestres. Novamente, olha a sintonia, né? Maria João de Deus, mãe de Chico, fala isso, que o corpo físico dos habitantes de Marte é diferente do nosso. Humberto de Campos está dizendo a mesma coisa, né? Olha aqui, a organização física deles difere um tanto do arcabouço físico com que nós experimentamos a vida aqui na Terra. Notei igualmente que os homens de Marte não apresentam as expressões psicológicas de inquietação em que se mergulham nossos irmãos das grandes metrópoles terrenas. Por quê, gente? Porque eles já atingiram o nível da paz. A paz interior. Então eles não são inquietos como nós, né? Uma aura de profunda tranquilidade os envolve. Imagina que beleza deve ser morar num planeta assim, né? Era tempo, contudo, deixa eu ver se é esse mesmo, Era tempo, contudo, de observarmos a cidade com as suas disposições interessantes. Atingimos extensa praça onde se erguia um templo maravilhoso pela sua imponência, tocada de majestosa simplicidade. E aí, muita gente fala assim, mas isso é uma grande bobagem, porque as naves, né, desde a Voyager, todas aquelas que desceram, as naves da NASA que desceram no planeta Marte, não encontraram cidade alguma, não encontraram... Gente, é outra vibração. Assim como nós não estamos vendo os nossos irmãos desencarnados, não quer dizer que eles não existam, eles estão aqui, né? As cidades espirituais, por exemplo, da Terra mesma, como nosso lar, nós sabemos que elas existem. Emmanuel diz que nosso lar é uma dentre de milhares de colônias espirituais dessa mesma natureza, que rodeiam a Terra, né? Então, se nós não enxergamos nem as nossas cidades espirituais, vamos querer enxergar uma humanidade que está muito mais avançada do que nós? Não há paralelo de comparação. Isso está perfeitamente em sintonia com o que nós falamos aqui no sábado a respeito da obra de Kardec. O próprio Kardec colocou isso. A vida em cada planeta é diversa. E o veículo da vida será proporcional ao estado estado material de cada planeta, né? E, portanto, Marte está além da nossa compreensão de vida atual, num estádio muito mais avançado. O Chico chega a me dizer o seguinte, eu perguntei a ele se as nossas humanidades teriam algum contato.
E ele falou assim, Geraldinho, nós deveríamos ser, a humanidade terrestre e a humanidade marciana, deveríamos ser humanidades irmãs. Deveríamos progredir paralelamente, conjuntamente. Qual que foi a diferença? Por que não fizemos isso? Porque aqui na Terra, a humanidade há milênios se dedica à guerra. E lá a humanidade marciana nunca se dedicou à guerra. Então eles avançaram na frente, muito na frente de nós, milhares de anos na frente, porque eles não tiveram que reconstruir. Aqui nós estamos sempre reconstruindo, né? É uma matança sem fim. Desculpa. E temos que reconstruir. Bom, Humberto de Campos vai dizer através do Chico, na atmosfera, ao longe, vagavam nuvens imensas, levemente azuladas, que nos reclamaram a atenção, explicando-nos que se tratava de espessas aglomerações de vapor d'água, criadas por máquinas poderosas. Olha só, se a água é escassa lá, eles tiveram que criar essas máquinas, né? Criadas por máquinas poderosas da ciência marciana, a fim de que sejam supridas as deficiências do líquido. Outra questão de que difere muito da gente, olha aí. Em Marte, o problema da alimentação essencial, através das forças atmosféricas, já foi resolvido, sendo totalmente dispensável aos seus habitantes felizes a ingestão das vísceras cadavéricas dos seus irmãos inferiores. Né? Nós aqui, a gente se acha muito bom, franguinho assado, né? Um leitão, a pururuca, o que mais? Uma picanha, hein? Mas isso para eles é inconcebível. Por quê? O problema da alimentação foi solucionado através das forças atmosféricas. Através do que, gente? Da respiração. Um dia a gente chega lá. Vai demorar, mas vamos chegar lá. Né? Todavia, ao apagar das luzes diurnas, o grande templo enchia-se de povo. Observei que a nossa presença espiritual não era percebida. Olha que interessante. Né? Assim como nós, encarnados, não percebemos o mundo espiritual e não temos condição de perceber a civilização marciana, o espírito desencarnado de um terráqueo, que é Humberto de Campos, indo a Marte, não era observado por eles, pelos encarnados de Marte. Né? Havia barreiras vibratórias. Né? O grande templo enchia-se de povo. Né? Observei que a nossa presença espiritual não era percebida. Daí podermos examinar a multidão à vontade, em seus mínimos movimentos. Todos os grandes centros deste planeta sentem-se incomodados. Prestem atenção, gente. Todas as grandes cidades de Marte sentem-se incomodadas pelas influências nocivas da Terra. Olha como que a gente está bem no picture, né? Ou na fita, né? A gente incomoda. Nós somos aqueles vizinhos chatos. Não é? Sabe aquele vizinho insuportável que arrasta a cadeira no meio da noite, não é? Que põe o som alto, que sapateia. Nós somos esse vizinho. Olha que beleza, a humanidade terrestre. É o vizinho chato de Marte. Né? Eles lá, os grandes centros da civilização marciana, se sentem incomodados com a nossa influência nociva. Né? O único... E para piorar a situação, Humberto de Campos fala assim, a Terra, o único orbe de aura infeliz dentre as suas vizinhanças mais próximas. E tem gente se achando grande coisa, né? Aqui na Terra, né? Você veja, a gente não é nada. Vai se achar grande coisa. Desde muitos anos, olha outra informação interessante. Desde muitos anos,
enviam os marcianos mensagens ao globo terráqueo, através das ondas luminosas, as quais se confundem com os raios cósmicos, cuja presença no mundo é registrada pela generalidade dos aparelhos radiofônicos. Eles enviam mensagem, mas a gente não consegue entender, não consegue interpretar, né? Então essa foi a visita de Humberto de Campos a Marte e a visita dele, a observação que ele fez da civilização marciana. Portanto, muito avante do nosso passo terráqueo, né? Agora, vamos à visita da mãe de Chico Xavier a Saturno, que, para começo de conversa, está mais elevado do que Marte. Saturno é o segundo mais elevado planeta do nosso sistema solar. O planeta mais elevado, segundo os espíritos, é Júpiter. O segundo planeta mais elevado é Saturno. Nós poderíamos classificar Júpiter como um planeta cuja humanidade é perfeita. E Saturno, um planeta cuja humanidade é feliz. Um planeta feliz, né? E a mãe de Chico vai lá. E ela diz assim, mas antes eu quero contar um caso do próprio Chico. Por isso que tem essa... Estão vendo essa nave aqui perto de uma das luas de Saturno? É muito interessante pelo seguinte, certa vez, conversando com o Chico, ele me contou que o Emmanuel avisou para ele um dia, o guia espiritual dele disse assim, olha Chico, você foi convidado para ir visitar uma das luas do planeta Saturno. E ele ficou muito espantado com essa revelação de Emmanuel. Amanhã eu venho te buscar. Mas, para que isso aconteça, para que a nossa viagem não tenha nenhum problema, para que a sua materialidade terrestre não interfira no intercâmbio que nós estamos programando, eu vou te pedir muita oração, muita vigilância. Você, por favor, não se alimente de nenhum animal terrestre, né, durante o dia inteiro. Coma frutas, suco de frutas apenas. Tenha uma alimentação mais frugal possível, para que, quando chegar a noite de amanhã, na hora que eu te desligar do corpo, você tenha facilidade de locomoção comigo. E o Chico, disciplinarmente, obedeceu às instruções de Emmanuel, né? Teve uma alimentação mais saudável, mais frugal, e chegou à madrugada, quando ele então se desligou pelo sono físico do corpo, o Emmanuel já estava lá para recebê-lo e o levou até uma das luas de Saturno. E lá ele viu uma grande nave, imensa. Ele me contou que a nave que estava estacionada numa das luas de Saturno era tão grande que o tamanho dela se confundia com o próprio tamanho da lua saturnina. Né? Então nós estamos falando de uma nave-mãe. Né? E Emmanuel foi levando ele, eles entraram nessa nave, o Chico observou que dentro desta nave-mãe existiam centenas de naves menores, estacionadas lá nos hangares dessa nave-mãe. E ele ficou muito impressionado com essa situação. O Emmanuel ia levá-lo para conversar com o comandante desta nave. E foi apresentado o Chico ao comandante e vice-versa. Eu perguntei a ele, como que vocês conversavam, Chico? Em português? Ele falou assim, não. Nós conversávamos pela linguagem do pensamento. De forma tal que eu pensava e ele me respondia e eu entendia o pensamento dele. E segundo, eu perguntei naturalmente que conversa que vocês tiveram, né? E ele me disse, olha, nós conversando, eu fiquei muito espantado com a existência dessa nave-mãe nas proximidades da lua de Saturno, e eu perguntei a ele por quê? Por que existia essa nave? E ele me respondeu que ele, este comandante, ele estava
na coordenação da defesa do sistema solar contra invasões e contra a presença de forças alienígenas de inspiração negativa. Estava a sua nave, ele respondia ao Cristo do sistema solar, né, diretamente, ele era um ministro, portanto, do Cristo do sistema solar, e também estava submetido à orientação de Jesus no que concerne à Terra. No que concerne à Terra, ele estava também sob a orientação do Cristo para a defesa da Terra contra invasões alienígenas de impulsos negativos. Vocês vão imaginar que o meu cabelo ficou em pé, né? Ao imaginar essa situação. Porque a gente acha que toda civilização é boazinha, que já evoluiu tecnologicamente, né, cientificamente, que já está 1.000, 2.000 anos na nossa frente, 5, 10, 15 mil anos na nossa frente, mas isso não é uma realidade. A realidade é que existem as duas coisas. Lembram-se que no sábado, Allan Kardec coloca muito claramente que há civilizações mais avançadas do que nós e também mais atrasadas do que nós? Né? Então existem todo tipo de civilização extraterrestre. Embora o Chico me afirmasse que 90% delas são evoluídas não somente na técnica e na ciência, mas também na moral. Graças a Deus, a maioria é do bem, né? A grande maioria do bem. Mas existem sim 10% dessas civilizações que são predatórias, que são civilizações de rapina, né? que se desenvolveram altamente no intelecto, na inteligência, na ciência, não é? Mas infelizmente canalizaram as forças para o mal. E elas não têm qualquer respeito pelas civilizações menos avançadas. Por isso que existem até hoje, e a própria ufologia confirma este dado, é um fato, né? As questões que nós chamamos de abduções traumáticas, que são as pessoas terrestres que são abduzidas, são levadas por naves extraterrestres desse outro grupo. E, infelizmente, através da regressão de memória, elas contam os pavores porque passaram, as experiências traumáticas pelas quais elas foram forçadas a vivenciar. Então, exatamente por isso que essa frota estelar de defesa do sistema solar se situa, segundo o Chico me explicou, numa das luas de Saturno, porque está estrategicamente colocada. Ao menor sinal de invasão ou de presença alienígena não voltada para o bem, este comandante estelar põe as suas naves em movimento para a nossa própria defesa. Então vocês imaginam o seguinte, nós temos que agradecer tanto a Deus, porque nós nem imaginamos a proteção que está à nossa volta. Né? Aquilo que nós na Terra aqui, com nossa pouca ciência, nós nem imaginamos o tanto de benefícios que nós recebemos sem sabê-lo. Mas agora vamos voltar à mãe de Chico Xavier. Ela vai visitar, ela sai já morta, já desencarnada, é convidada a visitar Marte, depois ela vai e visita Saturno. Olha o relato dela de Saturno. Vi várias habitações de estilo gracioso, onde predominavam grandes colunatas, artisticamente dispostas, decoradas com uma substância para mim desconhecida, que mudava de cor em lindíssimas nuances aos reflexos da luz solar. Um ambiente fabuloso, né? A gente fica só imaginando. Contemplando o espaço muito acima de nós, vi grandes massas multicolores
que multicores, que tomei por variadas nuvens, e ao mesmo tempo notei que seres estranhos evolucionavam nos ares em gráceis movimentos, apesar de me parecerem meio bizarros. Ela ficou meio incomodada com a aparência dos saturninos, né? Nada tinham de comum, olha, presta atenção, nada tinham de comum com os tipos físicos da humanidade terrestre. Com as suas membranas à guisa de asas, tão estranhas para mim, as quais lhes facultavam o poder de volitar à vontade. Ela chega a dizer, eu não quis colocar aqui não para não assustar, mas ela chega a dizer o seguinte: para mim eles se me afiguravam em monstros de feiura. Agora, a beleza é relativa, né? A beleza é relativa. Claro, um detalhe importante que se conta lá, o guia espiritual dela vai contar para ela uma coisa interessantíssima. Ele vai dizer o seguinte: olha, essa humanidade está tão, muito mais na frente, muito mais avançada do que a humanidade terrestre, que as crianças de Saturno, com 6 meses de idade, as crianças saturninas são capazes de se comunicar mentalmente com todos os seres do sistema solar. Inclusive nós, né, gente? Elas são capazes de entrar em contato mediúnico conosco. Uma criança de 6 meses de Saturno. Então, é como se fosse lá, todo mundo é Chico Xavier, né? Já pensou? Uma humanidade assim, desde a infância, o espírito, com o seu potencial máximo de amor, de sabedoria, colocado à disposição, né, dessa sociedade. Imagina que avanço. O que será que os saturninos trabalham e elaboram e planejam, né? Coisas muito além da nossa capacidade, né? Aqui, ó, essas criaturas são altamente dotadas de sabedoria, sensibilidade e inteligência. Seus sentidos e percepções são muito superiores aos dos homens terrenos, e a preocupação máxima da sua existência é a intensificação do poder intelectual. Quer dizer, o objetivo deles é o atingimento da sabedoria em sua máxima expressão. E aqui ela termina dizendo: eles souberam dominar todos os elementos da natureza. Então a humanidade saturnina já domina, cada habitante de Saturno já domina todos os elementos da natureza. Nós estamos falando aqui de todos os elementos materiais, né? O ar, o clima, enfim, as organizações da vida, as expressões da vida, tanto no mundo animal, no mundo vegetal, enfim, em toda a sua expressão. Souberam dominar todos os elementos da natureza e aplicar sabiamente suas leis. Então eles também dominam as leis da física, da astrofísica, da biologia, né? Já uma humanidade com um grande avanço. Com suas adaptações e continuados estudos, fizeram de Saturno uma das regiões privilegiadas do universo. Então, olha só, pobrezinho de nós aqui na Terra, nós temos há poucos, em termos astronômicos, é nosso quase vizinho, né? Depois de Marte vem Saturno. Nós temos aqui um palácio espiritual bem perto de nós e nós nem desconfiamos disso, né? Onde as almas, aí qual que é o objetivo então da vida saturnina? As almas desejosas de perfeição e beleza estacionam lá, preparando-se para um glorioso futuro. Magnífico, não é, gente? Nesse livro Cartas de uma Morta, a
a mãe de Chico vai dizer lá no capítulo que fala sobre o fluido cósmico, qual que é a nossa principal tarefa aqui na vida terrestre, principalmente para nós espíritas. Cabe-nos operar o movimento grandioso de restauração das crenças puras. Isso é a coisa mais difícil, né? Restaurar as crenças puras. Vamos meditar sobre isso. É isso que nós precisamos entender. Voltar à nossa simplicidade no sentido de valorizar o quê? Valorizar as crenças puras, verdadeiras, a fé verdadeira, não é? O amor incondicional a Deus e a fraternidade universal. Só assim nós vamos amanhecer numa nova humanidade, uma nova oportunidade de vida para as nossas oportunidades terrestres. Agora, outra mensagem muito interessante dessa feita, também do espírito de Humberto de Campos, em outro livro, chama-se Crônicas de Além-Túmulo. E lá tiramos esse trecho. Esse trecho é muito legal. Ele diz assim: há uma providência misericordiosa acompanhando os surtos evolutivos da Terra. Ou seja, nós não estamos sozinhos. Estamos sendo acompanhados pela providência divina. O homem compreenderá, então, a necessidade de um imperativo de paz solidário com o progresso espiritual dos outros mundos. Olha aí, Humberto de Campos dizendo, falando através do Chico, que o imperativo que nós temos de paz, de restauração das crenças puras, segundo a mãe de Chico, né, tem um objetivo, para que a Terra mude de patamar evolutivo e se integre aqui solidariamente com o progresso espiritual já atingido por outros mundos, até aqueles que são mais vizinhos de nós, como Marte, Saturno e Júpiter. Não é difícil a tarefa, gente. Basta a gente querer. Não é? Vontade não é tudo? Se nós tivermos, primeiro, consciência dessa realidade, por isso que é importantíssimo a gente falar sobre esse tema, pluralidade das vidas no universo, pluralidade dos mundos habitados, não é? Porque abre a nossa cabeça para a gente sair do nosso quintal. Do contrário, a gente fica só nesse quintal aqui e não sai. É como se a gente tivesse encerrado dentro de uma casa sem a possibilidade de sair porta fora desta casa e só ficar ali no mundinho do quintal da casa. E sem suspeitar que essa casa faz parte de um bairro muito grande, que este bairro muito grande faz parte de uma cidade muito maior, que essa cidade muito maior se integra num county, né? Num condado muito maior ainda, que faz parte de um grande estado, que faz parte de um grande país e assim sucessivamente. Que há muito mais coisa para que que nos convida à reflexão, né? E para isso Chico Xavier teve importância fundamental. Ele trouxe essas informações à toa? Não. Ele trouxe essas informações justamente para nos despertar. Sobre a transição planetária, ele vai responder assim. Perguntaram a ele a respeito dessa mudança de patamar, que é o quê? A transição planetária do que nós estamos vivendo hoje, do mundo de expiações e de provas, que vai elevar a Terra à condição de mundo regenerado. Isso está no livro Plantão de Respostas, publicado no início da década de 1980. Perguntaram a ele se nós estávamos mesmo numa transição planetária e quando que a Terra seria um mundo regenerado. E ele diz assim: estamos sim muito próximos de uma grande transformação planetária. As calamidades sociais, espirituais, emocionais e físicas estarão por toda parte do planeta. Nós estamos vivendo isso hoje, né? O que não falta é calamidade, é ou não é, gente?
Agora, essa informação é importantíssima que Chico faz. Olha aqui. Emmanuel afirma que a Terra será um planeta regenerado em 2057. Tem gente reclamando aqui. Eu estou feliz de saber que em 2057... Aí, Ronaldo, pelo amor de Deus. Tá chegando. Por quê, gente? Porque agora a gente precisa merecer isso. A gente precisa merecer isso. Para a gente chegar em 2057 na condição de mundo regenerado, nós precisamos fazer por merecer. Porque, caso contrário, se vier uma guerra nuclear, uma terceira guerra mundial, diz o Chico, esse númerozinho aí, 2057, vai pular para 3.000. E aí? São mais 9 séculos e meio. Não, vamos dar graças a Deus que pode ser 2057, depende da gente, né? Pode ser em 2057. Mas olha o detalhe que o Chico fala depois disso. Ele fala assim: mas antes disto, diversos tipos de transformações ocorrerão no planeta para o concurso do aceleramento deste processo. Então, é preciso mudar muita coisa daqui. Nós estamos em 2017. 2057 são só 40 anos. Não é? Quem não estiver aqui na vida física estará na vida espiritual. Porque a gente morre, mas continua vivo, né? Então, todos estaremos aqui daqui a 40 anos. Seja na carne ou fora da carne. E 40 anos, gente, é muito pouco. Hoje eu posso dizer isso, que eu lembro que 40 anos atrás era ontem para mim, né? Então, 40 anos voa. São 4 décadas apenas, né? Olha só, nesses 40 anos de 2017 e principalmente naquela conversa que eu falei de 2019, já foi citado aqui no sábado, né? Principalmente a partir de 2019, nós vamos viver isso aqui, ó. Diversos tipos de transformação, né, que estarão ocorrendo no planeta terrestre, nas sociedades terrestres, na ciência terrestre, na medicina terrestre, na espiritualidade terrestre, para o aceleramento desse processo de mudança. Porque senão a gente não vai chegar em 2057 como o mundo regenerado. E para isso teremos sim o concurso das civilizações extraterrestres mais evoluídas do que nós, interessadas no nosso avanço. Interessadas em que a Terra finalmente deixe de ser um planeta de provas e expiações, um planeta voltado para a guerra, para o militarismo, para a discórdia, para o egoísmo, para a vaidade, e mude de patamar, mude o foco. Foco para a fraternidade, para a alegria, para a paz, para a justiça, para a sabedoria, para a espiritualidade, né? Deixando a materialidade de lado. Olha o aviso que agora Emmanuel vai nos puxar a orelha no livro Justiça Divina. Esse livro é fantástico, ele vai comemorar os 100 anos do céu e do inferno, do livro de Kardec, O Céu e o Inferno, não é? Chico vai publicar esse livro exatamente 100 anos depois do Céu e o Inferno. Todas as páginas desse livro são referentes a um estudo de grupo lá no Centro Espírita de Uberaba, na Comunhão Espírita Cristã de Uberaba, quando Chico estudava, junto com os companheiros de Uberaba, o livro Céu e Inferno de Kardec. Então eles estudavam um trecho do livro, uma pergunta do livro, ou um capítulo do livro, e o Emmanuel vinha e escrevia uma mensagem referente àquele capítulo. Portanto, nesta mensagem, a mensagem chama-se, olha o título da mensagem: Ante os mundos superiores. Hein?
ante os mundos superiores. É o título da mensagem de Emmanuel. E ele diz assim: não podemos aliar-nos do preço que a terra pagará pela promoção. Então, tudo tem um preço, né, gente? E nós temos que pagar esse preço. Para a gente evoluir, a gente tem que pagar esse preço da evolução. Esse preço chama-se o quê? Esforço próprio. Tem que suar a camisa, não é? Nada vem de graça. Vocês acham que as bênçãos do céu vêm batendo asinha e caem na nossa mão de graça? Não. Tem que suar a camisa, tem que fazer por merecer. Tem um preço a pagar, né? Abrindo as estradas do Espírito para essa era de luz, abracemos a charrua do suor. Olha o que Emmanuel diz. Pela vitória do bem, seja qual seja o nosso setor de ação. Então, cada um de nós aqui é convocado, viu? A suar a camisa, suar a testa na vitória do bem, abraçando a charrua que nos foi concedida por Deus. Quer dizer, é a nossa tarefa. E ele diz assim: obreiros da imortalidade, contemplaremos os habitantes da terra a emergirem de todos os escombros com que pretendam sepultar-lhes as esperanças, elevando-se em direitura de outras plagas do universo. Então, mesmo se explodirem o planeta Terra, né, o nosso arsenal hoje é de 10 mil, arsenal conhecido de bombas atômicas ou de hidrogênio ou termonucleares. O arsenal conhecido dos Estados Unidos, Rússia, França, Inglaterra, China, Índia, Paquistão, Coreia do Norte. O arsenal conhecido hoje é de 10.327 ogivas nucleares. Se explodirem essas 10.327 ogivas termonucleares, dá para destruir a Terra 80 vezes. Destrói a vida na Terra 80 vezes. Olha, para vocês verem a insanidade humana. Isso é insanidade, gente. É insanidade. Então nós temos que orar muito pelos nossos governantes. E vocês aqui, desculpa, vou falar, vocês têm que orar muito para o Trump. Não é? Porque os Estados Unidos têm 5.000 ogivas nucleares. Quase 5.000. A Rússia tem mais, mas os Estados Unidos tem quase 5.000. Então não é brincadeira, não. Nós estamos num momento de transição muito forte. E temos que focar para que nós consigamos passar esse momento em paz. Agora eu quero falar sobre essa conversa que Chico teve com a Igorina Cunha. Quem conhece a Igorina aqui? Sobrinha de Eurípides Barçanufo. Sobrinha, essa senhora simpaticíssima aqui, grande amiga nossa, né? Ela aqui. Ela vai conversar com Chico. Ela era médium também, sobrinha de Eurípides Barçanufo, da cidade de Sacramento, em Minas Gerais, né? E o nosso companheiro César Carneiro de Souza escreveu esse livro aqui, ó, Valiosos Ensinamentos com Chico Xavier, no qual ele insere a conversa de Igorina com Chico a respeito do degredo terrestre. Porque você se lembra que houve o degredo de Capela, né? Agora está havendo o degredo terrestre, dos espíritos da Terra para outro planeta. E ele diz assim: Igorina, você escuta o choro e as lamentações deles, não escuta? E ela, assim, claro que não escutava, né? Falou com ele: mas de quem, Chico? Não estou entendendo o que você está falando. E ele explicou: os espíritos rebeldes, ligados ao mal, estão sendo excluídos da Terra. Com a permissão de Jesus, os benfeitores espirituais os levam para a Lua. De lá são conduzidos para mundos bem mais inferiores que o nosso. Mediunicamente, eu, Chico, ouço o choro deles. Observando o meu espanto, ele concluiu: a Lua é uma plataforma da Terra. Você também escuta os lamentos, não é? Não, Chico, não escuto nada. Então ele está revelando aqui para Igorina Cunha que o degredo
Ele, durante a noite, a madrugada, com a mediunidade dele, ele era capaz de ouvir o choro desses espíritos que estavam sendo tirados das trevas, das sombras terrestres, arrancados mesmo à força, colocados em naves. Ela me contou isso. Colocados em naves, e essas naves levando eles para a Lua, e da Lua, que é também um ponto de penitenciária no sistema solar, né? Eles seriam então degradados para Quiron. Então, gente, é muita coisa, né? Sobre a vida. Quer dizer, o homem só pisou na Lua até agora. Ó. Tem lá a marca, né? Um grande passo, um pequeno passo, né? Um primeiro passo para o homem, um pequeno passo para o homem, mas um grande passo para a humanidade. Mas nós precisamos ir além. Nós já passamos aqui o assunto de 2019, dos 50 anos, eu não vou repetir, né? E vou aproveitar para dizer o seguinte, aqui tem a questão das bombas, ó. Essas são a quantidade das bombas atuais, ó. A Rússia tem 5.192 ogivas. E os Estados Unidos tem quanto? 4.075. Então, são poucos países que têm esse poderio, mas tem um poderio devastador. Então, portanto, nós temos a obrigação de orar por todos os governantes. Vamos incluir o Putin também, viu? Da Rússia, da Coreia, da China e outros mais, que têm esse potencial de 10.327 ogivas de nos destruírem. Quem conhece esse camarada aí? É o ministro do Exército Canadense? O ex-ministro das Forças Armadas Canadenses, do Comando Geral, né, Militar Canadense, o senhor Paul Hellyer. O que ele disse para nós? Está lá no DVD Data Limite. O Juliano Posati, junto com a Rebeca Casagrande e também com o marido dela, foram até Toronto fazer a gravação com ele. E ele disse assim, os UFOs, objetos voadores não identificados, são tão reais quanto os aviões que voam sobre as nossas cabeças. Então não sejamos idiotas. A realidade é muito mais ampla do que nossa pequenez, do que o nosso quintal possa supor, né? E ele foi, quem que é esse camarada? Durante 27 anos consecutivos, ele esteve à frente das Forças Armadas Canadenses, Exército, Aeronáutica e Marinha. 27 anos consecutivos. Né? Então não é um maluco qualquer, um maluco beleza qualquer, não. Ele sabe do que está falando. Né? Porque durante 27 anos, e outra coisa, mudava o governo, os partidos, e ele continuava servindo ao governo canadense. Né? Então nós devemos, segundo Chico, isso aqui é uma fala do Chico, que está no livro O Evangelho de Chico Xavier, coordenado pelo Carlos Bacelli, que eram apontamentos que às vezes lá depois da reunião o Chico falava alguma coisa conosco e o Bacelli anotava tudo, depois publicou num livro chamado O Evangelho de Chico Xavier. Isso foi falado pelo Chico no ano 2000. Olha como está em sintonia com 2019, né? Um pouco antes do ano... Foi publicado no ano 2000 esse livro, portanto, ele foi falado em 1999, né? Olha o que o Chico fala. Devemos fazer tudo para evitar uma guerra. Se uma guerra não vier nos próximos 20 anos, 1999, 20 anos, 2019, né? Só fazer conta. A Terra será agraciada com conquistas notáveis no campo da ciência e, segundo cremos, também no setor social. Então, o que nos resta fazer? Criar espírito para esse gigante, como diz Emmanuel em relação ao Brasil, né? Por que a espiritualidade se manifestou tão fortemente no Brasil? Foi justamente para preparar o Brasil para que a espiritualidade, os médiuns pudessem reencarnar e ali receber as mensagens que hoje estão por todo mundo, né? Hoje estão por toda parte.
E a realidade do que nós estamos falando aqui, a respeito dos extraterrestres, é fundamental. Por quê? Porque abre a nossa compreensão, abre a nossa cabeça, né? O Lourenço estava me perguntando, mas você vai contar o caso do Chico com os ETs no carro? Sim, vou contar. E é um pouquinho. Dá tempo para contar? E. Vou deixar. E esse caso é muito interessante porque coloca pra gente. Primeiro eu tenho que contar um pouquinho por que houve essa conversa, né? Eu sempre fui louco para ver um disco voador. Sempre que quis ver e tal, e não acontecia, né? Aí eu falei com o Chico, seu Chico, você que é assim lá com os homens lá em cima, quem sabe você não organiza, chama um deles para aparecer para mim. Olha que pretensão, né? Quem sabe? E ele arregalou um olho para mim e falou assim, olha, meu filho, peraí, a coisa não é fácil assim não. Não é tão fácil assim não. Você está partindo do pressuposto que todos eles são bonzinhos, e não é bem assim. Há que se ter muito cuidado. Aí eu pedi que ele explicasse. Aí ele contou o seguinte, a minha primeira esposa, a Eliana, antes de se casar comigo, ela teve um problema grave no coração. Ela teve um tumor do tamanho de uma laranja, era um tumor benigno, e ela foi operada por orientação do Chico Xavier. Ela foi operada na cidade de Ribeirão Preto. Ela e os familiares dela nessa época residiam em Franca. É tudo muito perto, né? Quem é de São Paulo aqui sabe disso. E Uberaba também é tudo muito perto. E o Chico, ela foi então operada, tiraram essa laranja, felizmente era um tumor benigno, e o Chico foi visitá-la. E ele costumava viajar sempre de madrugada. Sempre de madrugada. Saiu de Uberaba inicialmente para visitar a família dela em Franca. Ela estava internada no CTI em Ribeirão Preto. E no trajeto de Franca a Ribeirão Preto, que é curto, trajeto curto, o carro onde estava o Chico, com o irmão da Eliana, Vivaldo, que morava com o Chico em Uberaba, ele que fazia toda a diagramação dos livros do Chico, e o motorista, eles seguiam pela estrada à noite, 3 horas da manhã, por aí. De repente, disse-me o Chico, uma luz imensa, imensa, iluminou o carro. E o carro andava na estrada e a luz seguindo o carro. Né? E eles olhavam e não viam nada. Porque, naturalmente, a luz vinha de cima. Até o momento que o carro parou por completo. Parou, desligou. Morreu. Nada funcionava. E essa luz que estava em cima saiu de cima do carro e foi na direção do pasto. E o Chico me falou que a luz era tão forte, que parecia que um novo sol tinha se levantado às 3 horas da manhã. De forma tal que ele, dentro do carro, ele estava no banco de trás, e os dois na frente, o Vivaldo no passageiro e o motorista, de forma tal que eles eram capazes de visualizar detalhes do pasto às 3 horas da manhã, né? Os animais dormindo, as vacas e os bois dormindo, as árvores ao longe, as montanhas, tudo. Tal era a intensidade dessa luz que iluminava o carro onde o Chico estava. Mas o Chico temeu. Ele não ficou satisfeito com essa aparição. Ele intimamente, ele percebeu que não era coisa boa. E começou a rezar. E ele observou que a nave, então, baixou um pouco, sem pousar no solo. A nave baixou um pouco. Do centro dessa nave desceu uma luz, né? E dentro dessa luz desceu um ser. Segundo ele, pelos cálculos dele, um ser que deveria ter 3 metros de altura. Né? Era um ser, portanto, muito mais alto do que nós, embora com as configurações humanoides, que ele percebia que ele tinha cabeça, tronco, 2 braços muito compridos e também pernas muito longas.
Na hora que este ser saiu da luz, e esse ser então pisou no solo, né, no pasto, adiante. Na hora que esse ser saiu da luz, caminhando na direção do carro, aí o Chico começou a rezar mais ainda, né? Por quê? Porque ele me contou que o olhar do ser cruzou com o dele. E ele sentiu um frio na alma. Um frio na alma. E ele se dispôs ali a rezar e falando com o Vivaldo e o motorista para rezarem. Nessa hora apareceu o Emmanuel. O Emmanuel é sempre gozador também, né? Virou-se para o Chico. O Chico falou com ele, não, graças a Deus que o senhor apareceu, porque nós estamos vendo isso aqui e eu não estou gostando do que eu estou vendo. E o Emmanuel virou para ele e falou assim, é bom você rezar mesmo, porque é coisa ruim. Muito amigo, né? Então, você reza mesmo, porque a coisa não é boa, não. E o Chico, então, realmente, diz ele que ele entregou a alma dele a Deus, pedindo a Deus, pelo amor de Deus, que afastasse dele aquele cálice. Nessa hora, o ser parou de andar na direção do carro, deu meia volta, entrou na nave pela mesma luz de onde ele havia saído, subiu a luz de novo, a nave levantou-se um pouco do lugar, parou em cima da pobre coitada de uma vaca que estava lá dormindo, e o Chico visualizou a vaca dormindo, levitar, sem acordar, não é? E entrar na nave. Assim que a vaca entrou na nave, ela desapareceu com a velocidade imensa, cruzando os espaços, né? E aí ele me contou, olha, essa civilização é uma civilização que não tem coração. Eu senti que o coração, o sentimento desse ser era mesmo que uma pedra. Eles são altamente avançados no intelecto, na ciência, mas os objetivos deles aqui conosco são apenas de curiosidade científica, sem qualquer respeito por nós, pelos nossos sentimentos. E o Chico ainda comparou assim, é como se nós fôssemos formigas ou cobaias que eles utilizam para experiências terríveis, né? E aí ele concluiu, olha, Geraldinho, se você algum dia visualizar algum objeto luminoso e a luminosidade dessas naves, desses seres, é de um alaranjado assim meio baço. É um alaranjado que não tem na Terra. Então, se você ver essa nave, hein? Com a coloração alaranjado baço, e dessa nave saiu um ser de 3 metros de altura, meu filho, perna para que te quero. Corre, mas corre bastante, não é? Isso tudo, gente, hoje a gente ri, não é? Mas agora que eu tenho tido contato com o setor da ufologia brasileira, eu quero agradecer aqui o Gevaert, lá de Curitiba, né, que é o grande comandante da revista UFO, que o ano passado me convidou para participar do 5º Fórum Mundial de Contatados, onde eu contei essas experiências de Chico lá. E pude observar, foram 3 dias de estudos, e pessoas contatadas e abduzidas do mundo inteiro, daqui dos Estados Unidos, do Canadá, da Itália, do Peru, da Bolívia e do Brasil, que lá estiveram contando os seus casos. Isso é uma realidade. Isso acontece. Pessoas são abduzidas, infelizmente, não a maioria, mas algumas delas sofrem realmente problemas terríveis. Mas nada é por acaso, é claro, existe uma lei divina aí de causa e efeito, né? Eu perguntei a ele, mas como, Chico? E nós não somos protegidos? E ele falou assim, da mesma forma que nós protegemos os nossos animais. Né? Os nossos irmãos inferiores animais foram dados à nossa condição de vida para que nós os protegêssemos e os guiássemos para o bem. E o que a gente faz com ele? Hein, gaúcho? O que a gente faz com eles, né? Então,
A gente tem que pensar nisso. O benfeitor lá de Missionários da Luz faz esse alerta para a gente. A gente tem que pensar nisso. Não quer dizer que a gente vai mudar de um dia para outro, né? Mas a gente tem que pensar nessa sementinha que nós estamos plantando aí do mundo novo, que deve crescer, que deve se transformar numa árvore de esperança, de luz, de concórdia, de união, não é? E Emmanuel vai nos dizer no livro A Caminho da Luz, a respeito dessa nova humanidade que nós pretendemos atingir. Ele diz assim: o homem espiritual estará ligado, unido ao homem físico, para a sua marcha gloriosa no infinito. Luzes consoladoras envolverão todo o orbe terreno regenerado. Isso já é uma grande esperança, né? Nós vamos chegar nesse momento aqui, esse momento de elevação espiritual, esse momento verdadeiro de fraternidade, de nos darmos uns aos outros a mão para podermos prosseguir. No livro Emmanuel, é o primeiro livro do benfeitor Emmanuel, através de Chico Xavier, ele vai dizer: muito breve o homem estará ligado à glória da religião cósmica. Olha só, estaremos ligados à glória da religião cósmica, da religião do amor e da sabedoria, que o cristianismo renascente, no espiritismo de hoje, edificará para a humanidade, ajustando-a ao conceito de bênçãos que o grande porvir nos reserva. Que Deus nos ajude nesse objetivo. Muito obrigado. Pela palestra, e eu espero que a gente possa levar esses ensinamentos conosco, abrindo aí a nossa mente, a nossa cabeça, para essa nova realidade que está vindo ao nosso encontro. Isso é certo, né, gente? Muito obrigado por esse trabalho, gente.